Oi, gostosas! Tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco de como foi essa minha cirurgia da retirada de amígdala e também sobre todo esse perrengue que eu passei com essas amidalites de repetição que eu tenho há muitos anos. Tinha, porque agora elas não estão mais em mim. E desde a primeira vez que eu compartilhei com vocês sobre essas minhas amidalites, que eu vi muita gente compartilhando também a mesma situação, né, de amidalite de repetição e tudo mais. E muita gente perguntando também, tipo, nefrite, Bia, mas que doença é essa? Uma doença crônica renal que eu tenho e que ela chegou de um jeito silencioso, assim. E até eu descobrir que era nefrite, demorou, porque até então eu achava que era infecção urinária, porque eu tinha hematúria na urina, ou seja, meu xixi ficava vermelho, com sangue mesmo. E depois que eu relatei tudo isso, muita gente compartilhou comigo a mesma coisa, sabe? Então acho que é um vídeo informativo importante pra eu contar minha experiência aí. Se eu puder ajudar mais uma pessoa aí do outro lado, eu acho que vai ser bacana, vai ser importante. E também pra contar pra vocês como foi a minha experiência da retirada de amígdala, porque é uma cirurgia que dá muito medo, né? E agora eu entendo por quê, porque ela é chata, mas não foi quer dizer, não vou dizer que não foi a pior cirurgia que eu fiz, porque ela foi sim. Mas não é a pior coisa do mundo, tá? Então eu vou contar aqui minha experiência com a retirada da amígdala, pra te tranquilizar, talvez, caso você tenha esse diagnóstico, né, dessa cirurgia pra retirada de amígdala. Vamos por partes. Quando eu comecei a ter essas crises de amidalite? Desde a minha adolescência, assim. Se eu falasse muito no teatro, se eu gritasse, se eu pegasse frio, né, friagem, essas coisas, já era motivo pra minha garganta inflamar. Minha garganta inflamava por tudo. E aí ela inflamava e às vezes inflamava assim de um jeito de eu parar no hospital, porque eu precisava tomar medicamento na veia, e às vezes inflamava menos. E aí eu ia levando, só que isso foi me perseguindo assim na vida, sabe? Eu lembro que uma vez eu tava até no São João da Tai, eu tive uma crise de amidalite, tive que parar no hospital, lá no Maranhão, porque realmente eu ficava com muita febre, os sintomas que eu tinha, muita febre. A garganta, gente, olha, só quem tem amidalite sabe, que é assim uma dor absurda, porque você engole saliva o tempo inteiro, então é uma dor que fica ali te perseguindo o dia inteiro. Então eu tinha esses quadros, né, de amidalite que já doía demais. E ainda, depois de um tempo, eu começo a observar a minha urina vermelha, né? Sangue na minha urina. No começo, eu achava que era infecção urinária. Jurava que era infecção urinária. Eu ia fazer exame, nenhuma bactéria, nada na minha urina, nem na minha bexiga, nada. Eu fiquei, sei lá, uns 2 anos, 3 anos, tentando entender por que eu tinha isso, né? Por que toda vez que eu tinha amidalite, aí meus quadros de amidalite foram piorando, foram ficando mais difíceis ainda mais em épocas que eu me sobrecarregava de trabalho. Então eu lembro que no final de todo o projeto que eu tinha, no final eu ficava com amidalite e com urina no sangue, né, que era a nefrite, e eu não sabia ainda o que era essa nefrite. Então, toda vez que eu trabalhava muito, e eu sempre tive essa característica, né, de trabalhar muito, né, eu ficava mal, e também pela minha imunidade ser baixa. Eu também tenho anemia, ainda tenho anemia, né. Minha anemia tá muito mais controlada hoje em dia, mas eu já tive um quadro sério, assim, de anemia. E aí eu já melhorei a minha alimentação por conta disso, porque antes eu tinha o famoso paladar infantil, né. E aí eu mudei completamente a minha alimentação. Hoje eu como legumes, salada, como de tudo, porque pra melhorar a minha imunidade, pra me dar mais saúde, pra eu tentar, né, lidar bem com essas amidalites sem precisar chegar ao extremo, assim, né, de dor e tudo mais, ou ter muitas amidalites de repetição. E aí chegou uma hora que não teve jeito. Antes de ter o CRIS, que 1 ano, 2 anos antes de ter o CRIS, mais ou menos, eu tive uma crise bem forte, e aí eu parei no hospital de novo. Eu já morava em São Paulo, isso. Então, pouco tempo antes de ter o CRIS. Eu parei no hospital mais uma vez e foi quando um santo médico, um anjo, pediu vários exames e um exame do meu rim. Ele pediu uma biópsia do meu rim. Ai, gente, uma biópsia do rim? Beleza, vamos lá. E aí, lembrei quando foi. Inclusive foi na época que eu tava fazendo boca a boca. Entre um boca a boca e outro, que é um projeto meu aqui do YouTube, né? Entre um boca a boca e outro, eu fiquei internada mais uma vez no final do boca a boca, pra vocês verem como era sempre no final de cada projeto meu. Eu fiquei internada e aí foi nessa época que eu fui diagnosticada, ou seja, tem pouquíssimo tempo. E aí o médico falou, Bianca, eu vou fazer uma biópsia do seu rim pra eu entender se é o que eu tô pensando, que é nefrite por IgA. Falei, tá bom, vamos fazer então. Fiquei internada, fiz batata, nefrite por IgA. E aí o que acontece? Isso com o tempo, o meu rim pode perder a função dele. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre pensei na minha vida a longo prazo, tipo, qual saúde eu vou ter quando eu tiver 70 anos, quando eu for avó? Como eu consigo fazer hoje algo que me previna nessa idade? Então, em relação até a me alimentar, fazer exercício, beber muita água, tudo isso já era pensando
eu tenho essa preocupação a longo prazo. E aí, na hora, me deu esse gatilho. Falei, caraca, se eu continuar tendo nefrite assim, né, junto com a amidalite, quando eu tiver meus 70 anos, eu vou precisar fazer hemodiálise? Como vai ser a minha vida? E aí eu comecei a ficar bem nervosa com essa doença, né, com a nefrite. Mesmo hoje, não sendo nada muito grave, eu comecei a ficar muito mal. E aí, nefrite uma atrás da outra, amidalite uma atrás da outra. E por conta do meu quadro de nefrite, esse ano, na última vez que eu fiquei internada mesmo, meu médico falou, Bianca, chega, eu sei que você já melhorou muito a sua qualidade de vida, eu sei que você teve coragem de dizer não muitas vezes, né, para alguns trabalhos. Esse ano eu comecei a dizer não para trabalhos super importantes, que eu amaria fazer, mas que iria demandar muito de mim a longo prazo, e eu tive que dizer não, porque eu preciso realmente ter uma vida menos, né, agitada do jeito que eu tinha antes, pela minha saúde, pelo meu filho. Chegou uma vez, gente, uma das minhas crises de amidalite, eu tava com meu filho queimando em febre, que eu queimo de febre, tipo, minha febre vai a 39. Eu olhei pro meu filho e falei, cara, até quando, tipo, eu vou ter saúde pra estar com meu filho? Foi esse tipo de questionamento que passou na minha cabeça. Eu falei, não, eu preciso mudar a minha vida, mudar meu estilo de vida. Aí desde o ano passado que eu já venho comentando sobre valorizar mais o meu tempo offline, valorizar mais os meus descansos, trabalhar sempre, porque isso é característico meu, né? Mas procurar esse equilíbrio na minha vida. Então já tem um tempo que eu venho valorizando esses meus momentos de descanso. Coisa que antes de ter meu filho, eu não tinha tido ainda essa virada de chavinha, porque veio o meu motivo maior da minha vida, que foi meu filho, que realmente me fez ter um baque e me fez pensar que com 70 anos eu não veria os filhinhos do meu filho, sabe? Tipo, eu não iria curtir o meu momento com os meus netos. Olha que doideira, mas é uma coisa muito forte, assim, que isso veio em mim. Mas mesmo assim, eu ainda tentei negar a retirada da amígdala, porque tem muitos questionamentos, né? Ah, se eu tiro a amígdala, eu tiro um órgão de defesa do meu corpo. E aí, depois da amidalite, vem a faringite, que também é difícil. Vários amigos meus tiraram a amígdala também, aí uns disseram que foi difícil, outros disseram que foi a melhor coisa que fizeram da vida deles. E acaba que, no meu caso, as minhas amígdalas já estavam com vários furos, assim, tem um nome pra isso, mas eu infelizmente não lembro agora. Minha amígdala já estava assim muito prejudicada, muito prejudicada. O meu médico olhou e falou, Bianca, o seu caso, você tem vários diagnósticos para tirar a amígdala. Por a sua amígdala já está muito prejudicada e ela já tem bactéria acumulada dentro desses furos dela, então sempre vai inflamar. 2, a sua nefrite, porque toda vez que a sua amígdala ataca, gera uma crise e isso ataca o seu rim, e isso a longo prazo você sabe que é ruim, então você tem vários motivos. Vamos operar, chega. Aí esse ano eu falei, chega. E aí eu cheguei pro time, o time já sabia o quanto eu já tinha sofrido, né? Eu venho sofrendo a longo prazo com isso. Meu time já sabia dos meus questionamentos em relação ao meu filho, minha preocupação de até quando a minha saúde iria aguentar, até quando esse trabalho excessivo que eu tinha estava me fazendo mal. E aí meu time mesmo se organizou, conversou com todos os meus parceiros de trabalho e falaram, ó, abril é o mês que você vai se livrar desse problema na sua vida, das suas amígdalas. Eu fiquei tão feliz, eu falei, vocês juram? Sim, já conversamos com todos os clientes, todos os nossos parceiros foram super compreensivos com a gente. E o mais legal, você vai poder tirar esse mês de férias. Você realmente vai conseguir ter uma ótima recuperação pra você voltar com tudo. E eu falei, cara, que incrível. Aí eu comecei a viajar, aí, né, eu comecei a pensar, caramba, eu vou ficar off. Uma amiga minha falou, né, tipo, fica off então pra você realmente não trabalhar. E aí foi quando tudo começou e eu tirei esse mês sabático pela minha saúde. E aí, beleza. Chega o dia da minha cirurgia, que foi logo no início do mês, e eu fui muito assustada. Por quê? 2 motivos. Porque muita gente já falava que a cirurgia de amígdala era uma das piores, que dói muito por ser na garganta, né? E você engolir sempre na hora de comer, na hora de beber água, dói demais. E eu já fiquei bem assustada com isso, mas beleza, falei, vambora, porque minhas crises de amidalite são uma dor absurda, fora a febre, fora eu ficar tremendo e fora eu ficar internada. Então, assim, eu acho que nada é pior do que isso. Pensava assim. E ao mesmo tempo, o médico da minha amígdala também avaliou meu septo, que eu já tinha feito uma rinoplastia há um tempo e eu não tinha tirado meu septo. E aí ele falou, Bianca, você tem um leve desvio de septo, você quer aproveitar para tirar o seu septo? Vai ser muito melhor, você vai respirar muito melhor, você vai ficar muito feliz. Falei, beleza. Aí eu parei e pensei, falei, calma aí, se eu tirar o meu septo e depois precisar fazer uma rino, porque eu já tinha vontade de refazer a minha rino por conta da ponta do meu nariz. Falei, se eu quiser refazer e eu precisar do septo e eu não tiver mais o septo, ele, aí você vai precisar tirar a costela, um pedaço da costela. Eu falei, e se eu fizer tudo de uma vez? Dá pra fazer? Ele falou, Bia, sim, tem gente que faz o desvio de septo, já chama o cirurgião plástico pra fazer o que tem que fazer e aproveita o mesmo repouso, assim, né, dessa cirurgia. Na hora, eu comecei a pesquisar um médico, o melhor médico que eu pudesse encontrar de nariz, porque a verdade é que eu tive uma cirurgia frustrada de nariz, né? Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Porque eu operei, eu fiz uma rinoplastia e aí meu nariz ficou torto. A ponta do meu nariz, ao invés de ficar, enfim,
assim, ele ficou mais torto pro lado. Eu tenho vídeos, inclusive. Como eu trabalho com maquiagem, nossa, gente, isso me tirava a paz, assim, eu olhava e falava, caramba, por que eu vou fazer essa rinoplastia? Por que eu vou fazer essa rinoplastia? E ao mesmo tempo, eu falava, eu não vou mexer, porque é o meio do meu rosto. Então, assim, é uma coisa que só eu percebo. E rinoplastia é, pra mim, a cirurgia que mais dá medo, por estar no meio do meu rosto, né? Então, durante muito tempo, acho que eu fiz a cirurgia, não sei se tem 5 anos, 6 anos, eu nunca sei exatamente as datas. Mas tem bastante tempo que eu fiz a rino e nunca mais pensei em refazer por medo. E aí, dessa vez, eu falei, cara, eu vou conversar com os meus médicos, eu vou entender se isso é possível, vou ver se eu consigo encontrar um médico de confiança. Encontrei um médico de confiança. E eu falei, pelo amor de Deus, não muda o meu nariz, não coloca um outro nariz na minha cara, que essa é a minha identidade, meu nariz é esse. A minha primeira rino já era muito discreta. Eu não tinha mudado o meu nariz, o que me incomodava realmente era essa ponta do nariz que ficou torta. E aí eu falei, cara, eu vou fazer, vou tomar coragem e vou fazer. E aí no dia da cirurgia eu tava muito ansiosa. Porque eu falava, cara, será que é pra eu fazer essa cirurgia da rino? Será que é pra eu refazer meu nariz? Será que é pra eu fazer a amígdala? Até mesmo tendo vários diagnósticos, eu ainda tinha medo. Então eu fui com muito medo. Mas eu fui. Fiz as cirurgias. Gente, quando eu acordei, eu era paz, assim. Eu acordei, olhei pra minha mãe, eu senti paz. Porque eu senti que eu ia viver uma nova fase sem essas amígdalas. Eu senti que tinha sido a melhor coisa que eu tinha feito, assim, na minha vida, por mim, pela minha saúde, pelo meu filho. Então eu fiquei feliz, fiquei alegre. E aí, nesse primeiro dia, o primeiro dia de recuperação, eu senti muita dor. Mas, cara, eu tava tão feliz que eu não tinha mais aquelas amígdalas. Tava tão aliviada que eu falei, cara, qualquer dor, acho que vai ser menor do que a felicidade que eu tô sentindo. E aí, beleza. Aí, nesse dia, eu comi horrores, gente. Tudo molinho, né? E a primeira semana, eu fiquei muito bem, porque eu tava tomando muito remédio. E, ao mesmo tempo, por conta dessa minha nefrite, eu não podia tomar anti-inflamatório. E isso é uma coisa que me persegue também. Eu posso passar por qualquer coisa que eu não posso tomar anti-inflamatório, porque sobrecarrega o meu rim. Então, olha, gente, nefrite por IgA é sério, assim, sabe? Se você tem esses sintomas como o meu, se você passa pelo que eu tô passando, porque eu conheço bastante gente que tem, procura o médico e procura entender, porque é babado. Enfim, e aí eu não podia tomar anti-inflamatório e na segunda semana eu resolvi não tomar mais todos os remédios que eu tava tomando antes pra dor, porque eu já poderia parar um pouco e eu ia sentir dor, mas eu ia ficar melhor, mais disposta. Eu não posso me sobrecarregar também de remédios. Então, na segunda semana eu falei, ok, eu vou aguentar a dor. Mulher de Deus, a segunda semana eu sofri muito. Tudo que a primeira semana eu tive de poder comer bem, de comer sopinhas, de comer vitamina, de tomar vitamina, né? De tomar sorvete. Na segunda semana eu não estava aguentando. E o pior, a frustração, porque a segunda semana eu acreditei que, né, uma evolução estaria por vir. E não tive evolução, doeu bastante. E na segunda semana eu fiquei com 3 analgésicos, 2 mais baixos, né, e 1 mais forte, caso eu tivesse uma dor extrema, assim, de não conseguir nem beber água. E aí essa segunda semana foi muito difícil, porque eu fiquei 4 dias praticamente comendo muito pouco, pouquíssimas colheradas, porque de manhã, por exemplo, que eu tomava minha vitamina, o segundo gole já queimava. E aí eu falava, não quero mais tomar porque me dava medo de tomar, sabe? Aí eu tomava água. Água com gelo me salvou de um jeito absurdo, que eu tô tomando até hoje água com gelo, assim, porque era como é que chama? A água com gelo, ela faz uma anestesia, assim, né, leve na garganta, mas aliviava a dor, água com gelo. Então, se você fazer uma cirurgia de amígdala, acho que água com gelo é algo que eu posso te indicar. Claro que não faça nada sem uma orientação médica, tá, gente? Pelo amor de Deus, com saúde não se brinca. Mas água com gelo era algo que aliviava bastante, assim, a minha garganta. E como eu podia tomar sorvete, podia tomar coisa gelada, eu entendia que a água com gelo era algo que eu podia tomar tranquilamente. Então, aquilo me deixava bem. Eu passava o dia inteiro tomando bastante água com gelo, porque antes de tirar a amígdala, eu morria de medo de tomar água com gelo, porque tinha medo de ter amidalite, né, de inflamar a garganta e tudo mais. E na cirurgia acabou sendo o contrário. Então, a segunda semana foi a pior, foi a mais difícil. E foi realmente a semana que o médico falou que eu iria sofrer bastante. Ele falou, Bia, a segunda começa a cicatrização. Então, a segunda semana é a mais difícil. Só que foi chegando no finalzinho da segunda semana, eu comecei a ficar muito estressada, porque já estava bastante tempo sem me alimentar bem, comer um prato de comida. Comecei a perceber que eu tinha muitos momentos de prazer na alimentação, me alimentando com a minha família, tendo um momento ali com a minha família, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. E eu não conseguia fazer nada disso porque doía muito. Então, todas as vezes eu sentava na mesa e o pior, a fome, porque vem a fome, você sente a fome e você tem vontade de comer, você vê todo mundo comendo, as pessoas não podem deixar de comer, né? Então, você via as pessoas comendo, quer dizer, eu via as pessoas comendo e eu, sabe, tendo que ser forte ali.
E aí eu comecei a ficar bem fraquinha, porque eu não tava comendo, não conseguia comer direito. E eu pensei, cara, será que eu vou ter que voltar pro hospital? Será que eu vou ter que tomar soro na veia? E aí queria correr atrás de meu filho, porque meu filho tá numa fase de quase 2 anos de idade, que é muito ativo, né? O meu filho, tipo, tá o tempo inteiro se movimentando pra cima e pra baixo. Eu queria estar com ele pra cima e pra baixo, brincando com ele. Tinha hora que eu parava, cansava, veio uma exaustão. E o que aconteceu? Meu cortisol subiu e eu comecei a ficar muito estressada e com crise de ansiedade. Aí eu comecei a me arrepender de tudo. Veio a fase do arrependimento. Então, se você fez essa cirurgia e está passando por isso agora, por essa fase de arrependimento, é normal. Então, assim, a segunda semana, pra mim, foi a semana do arrependimento. Meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Será que realmente não tinha uma outra maneira? E conversei de novo com o meu médico falou, Bianca, vou te lembrar de novo. Você tinha vários diagnósticos, seja firme. Vai dar tudo certo. Então, toda aquela felicidade que eu tinha sentido no começo, do tipo, ai, estou livre das amígdalas, na segunda semana foi muito difícil. E o que eu fiz pra melhorar foi realmente conversar com os meus médicos, entender o que eu podia fazer pra melhorar aquela ansiedade, porque eu comecei a sentir realmente ansiedade física, dor no peito, pensamento negativo. Eu comecei a ter realmente todos os sintomas que eu tenho, né, de quando eu tenho ansiedade. E aí isso foi muito difícil, porque eu já tava sentindo muita dor, e aí tendo crise de ansiedade, arrependimento, pensamento negativo. Meu Deus do céu, será que isso vai passar? E ainda em casa, sem poder sair, sem poder viver um pouco. A minha médica até falou, Bianca, sai um pouco, vai dar uma volta na rua. Aí eu comecei a fazer essas coisas. Comecei a dar uma volta na rua, comecei a ir na farmácia com a minha mãe, que seja. Comecei a pegar um pouquinho de sol. Então, eu comecei a estudar tudo que elevaria, né, que aumentaria a minha serotonina, o que faz cair o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando o cortisol sobe, né, pelo estresse de não comer, pelo estresse de um monte de coisa, começa a vir a ansiedade, né, os ataques, as crises de ansiedade. E o que combate isso? Os hormônios da felicidade, né? Serotonina, endorfina, tudo mais. E eu não podia treinar, não podia fazer nada pra me dar endorfina, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre treino muito mais até pela endorfina que me dá, por conta da minha ansiedade, do que qualquer coisa. E eu não podia treinar, não podia fazer nada, não podia correr. Não podia nem pegar o meu filho no colo, por conta do desvio de septo. Mas eu pegava o meu filho no colo, porque mãe, gente, é difícil, não tem como. Tipo, o neném chora, eu tenho que acalmar meu filho. Então, assim, nossa, era muita culpa ao mesmo tempo. Eu pegava meu filho, acalmava o meu filho, culpa, porque, né, tava em pé, eu tinha que estar sentada. Mas tem hora que não dá pra acalmar o neném sentado. Você tem que andar, tem que distrair o bebê. Olha, menina, ali eu sofri. Foi quando eu decidi gravar esse vídeo. Falei, acho que eu vou gravar esse vídeo quando eu estiver melhor pra ajudar uma galera aí, porque é uma cirurgia chata, uma cirurgia difícil, que me mexeu muito aqui, também com o meu psicológico. E aí, comecei a fazer tudo isso que melhorava a minha serotonina, né? Tomar sol, ficar perto da minha família, afeto, comer um pouquinho de chocolate, tudo que me desse mais alegria. Porque também chegou uma hora que eu enjoei de sorvete. Nunca pensei, sorvete é meu doce favorito. Um doce, né? Mas assim, eu gosto muito de sorvete, eu não tava aguentando mais tomar sorvete. Foi babado, foi difícil essa fase. Mas aí eu comecei a fazer as coisinhas ali que aumentassem a minha serotonina, né? Fui tendo paciência, trabalhando muito a minha respiração também, conversando muito com Deus, meditando, rezando. Eu me conectei muito também com a minha espiritualidade, porque eu sabia que iria ajudar nesse processo, né? Então, assim, se você cuida da sua espiritualidade, se você cuida também da sua ansiedade, se você cuida de todos os pilares, isso te mantém mais forte. E eu sou muito apegada à minha espiritualidade, né? Tem uma influência absurda na minha vida. Então, eu me apeguei à minha espiritualidade e fui com Deus, literalmente. É o tipo de coisa que Bianca falaria, ela tá aqui. E aí chegou a terceira semana. Aí a terceira semana ainda começou muito difícil, muita dor ainda no comecinho da terceira semana. Olha isso, gente, 3 semanas de dor. Chega uma hora que você não aguenta mais de dor. Ainda mais sendo mãe, estando em casa. Você enlouquece, se permite enlouquecer um pouco, tá? Acolha esse enlouquecimento, essa loucura, até porque não é loucura, é super explicável e compreensível, né? São as reações que você tem por conta do estresse da cirurgia. Então, abrace isso, se acolha nessa fase e tem que ter paciência. Eu acho que o que eu mais aprendi nessa cirurgia foi ter paciência. Porque o médico falava, Bianca, paciência. Essa semana vai ser difícil, mas a próxima, aos poucos, vai melhorando. E aí, assim, tinha um momento, meu dia variava, né? O meu dia inteiro variava. Tinha hora que eu ficava muito estressada e chorava. Tinha hora que eu ficava bem, super bem, tipo, caramba, ufa, graças a Deus, obrigada a Deus por esse momentinho feliz com a minha família. Aí depois eu ficava estressada de novo. Aí, sei lá, eu ia na farmácia com meu filho, aí já ficava feliz de novo, aí voltava. Eu ia oscilando. E aí, na metade da terceira semana, eu já melhoro. Até porque também foi a fase que eu me mudei pra cá. Tem um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso, sobre essa fase da minha mudança. Então, eu me enchi de serotonina, de coisa boa, de gratidão, de tudo. E a dor foi melhorando. Então, o final da terceira semana foi ótimo, assim. Ali eu já tava pronta pra voltar a comer. Foi quando eu voltei a comer. E eu voltei a comer, gente, dando um valor a cada coisinha que eu comia. E aí, o que eu percebi é que, assim, tem um lado biológico, né, de você se
se alimentar e tudo mais, mas existe também um momento de afeto, um momento de felicidade, sabe, prazerzinhos da vida. Eu comecei a ver o quanto realmente parar e comer com a minha família, com os meus amigos, era um momento que me trazia muita felicidade. Eu passei a respeitar isso e não lutar contra, sabe? Que era um sentimento que eu tinha antes, assim, do tipo, em muitos momentos eu sentar e ter culpa por comer, enfim, eu sei que muita gente passa por isso, eu mudei isso completamente. Eu agora sento ali e vejo o quanto aquele momento é um momento que me dá prazer e que me traz serotonina e que eu fico feliz com todo mundo pelo momento de estar ali, pelo momentinho de estar ali com a família na mesa. E eu não quero mais ficar me culpando não, gente, porque eu já fiquei sem e eu não quero mais sentir essa culpa nem tão cedo, porque os dias que eu fiquei sem poder me alimentar por conta da cirurgia foram dias que me deixaram muito ansiosa, sabe? Me trouxe um sentimento muito ruim e que eu não quero mais sentir, sabe? Então eu tô valorizando muito tudo que me traz prazer e alegria e momentinhos felizes. Tô ressignificando esses momentos, sabe? Na minha vida. Até hoje à tarde o Miguel veio com um pãozinho de queijo. Eu falei assim, eu vou pausar, vou comer um pãozinho de queijo. Eu comi um pãozinho de queijo feliz, assim, sabe? Tipo, ai... Eu disse, nossa, realmente eu mudei essa minha relação com me alimentar, com esses momentinhos de prazer, e isso tem me feito bem também, sabe, pra minha saúde mental. Então foi algo que eu também conquistei, né, na verdade reconheci como algo bom nessa cirurgia. E aí a quarta semana foi muito tranquila, né, foi a semana de realmente já estar falando praticamente normal, como antes, né? Quase que 100%. Me alimentando quase que já 100%. Muito bem, muito tranquilo, assim. Não tenho mais as dores que eu tinha na terceira semana, né? No começo da terceira semana ainda tinha dor. Não tinha mais. E o principal, que é entender que, por mais que eu já esteja aparentemente 100% recuperada, eu tenho que voltar ao trabalho e a vida nova, né? Tipo, sem as amígdalas, de forma leve. E isso eu aprendi com a minha terapeuta. Então, eu consegui fazer a minha primeira sessão de terapia na quarta semana. Vocês acreditam? Até a terceira semana eu não conseguia falar durante muito tempo, então a minha terapeuta era só, tipo, conversando por texto mesmo, porque eu não conseguia conversar com ela. Então, na quarta semana eu consegui conversar com ela e ela foi importantíssima. Ela falou, Bianca, cuidado, parcimônia na hora de voltar, porque é muito importante você respeitar essa mudança do seu corpo, você ainda está se recuperando, então não volte daquele jeito do tipo, nossa, eu fiquei um mês, agora eu vou trabalhar 10 vezes mais. Não, vá aos poucos. Se as pessoas exigirem de você uma sobrecarga, respira, respeite o seu corpo, lembre o motivo de você ter feito a cirurgia, lembre do seu filho, lembre da sua saúde e volte aos poucos. Então, não irei voltar nesse ritmo frenético de trabalho por respeitar também que o meu corpo está ainda se recuperando de uma cirurgia. Então, é isso daqui pra frente. Vou ficar ainda mais em alerta com o meu corpo, cuidando cada vez mais dessa minha recuperação, para que eu tenha uma vida longa e feliz e com muita saúde, porque nada na vida tem mais valor do que a nossa saúde. Nos momentos que minha saúde foi colocada em jogo, eu fiquei assim em pânico mesmo, tendo muitas crises de ansiedade. Eu sei o quanto é ruim, então eu valorizo muito tudo que me faça ter saúde. Então, hoje eu tô virando, eu brinco que eu sou a nerdzinha da saúde, assim, que eu gosto de estudar mesmo sobre a minha saúde mental, espiritual, sobre a minha saúde física, sobre tudo, pra eu ter uma vida feliz, uma vida saudável. Então, acho que esse foi o maior ensinamento, assim, de toda essa minha experiência, né, negativa e agora positiva com as minhas amígdalas, né, com a amidalite, e agora tem a amígdala. E esse foi o meu caso, lembrando mais uma vez, com saúde não se brinca. Então, por favor, tenham muita responsabilidade com tudo que você for fazer. Antes da decisão da cirurgia de retirada de amígdala, pense muito antes, converse muito com o seu médico. Eu lembro que eu demorei bastante a tomar essa decisão, que eu tinha também minhas questões, então eu só fiz quando eu tinha certeza. Então não se influencie por esse vídeo do tipo, agora eu vou tirar minha amígdala. Não, é só se for o seu caso, só se o seu médico te der esse diagnóstico, tá? Então, é sempre importante também, né, eu te lembrar disso, que é uma grande responsabilidade eu vir aqui e abrir essa minha experiência com a minha saúde. E eu quero também ser uma influência positiva para você e principalmente uma influência responsável. Então, não faça nada sem orientação de um médico. Agora você vai me perguntar, né? E no final das contas, Bianca, valeu a pena? Sim, valeu muito a pena, porque já passou a parte mais difícil e agora é a parte realmente de viver sem essas nefrites, sem amidalite. Tomara mesmo que essa fase tenha passado, que eu vivo uma vida nova. Eu tô muito feliz e conversando muito com Deus, me conectando muito com a minha espiritualidade, que me faz muito bem, de que essa é uma fase nova na minha vida e que eu vou ser muito feliz daqui pra frente
Que eu não vou mais ficar semana sim, semana não, com amidalite e com medo de ter nefrite, e com medo de não ter um futuro com meu filho. Então, tudo isso que me gerava muita ansiedade, eu tenho muita fé de que não vai mais acontecer. E eu tô muito feliz por isso. Então, no final das contas, valeu muito a pena. Muito, muito a pena ter sido do jeito que foi. Eu esperei, eu fiz no momento em que eu estava segura e eu fiz com consciência. Então, no final valeu a pena sim, tá? Então, se você for fazer essa cirurgia, se você tem esse diagnóstico, segura na mão de Deus e vai. E, enfim, brincadeiras à parte. Segura, porque vai ser difícil, mas jamais mais difícil do que uma crise de amidalite. A gente sabe o que é uma crise de amidalite, de ter febre, de ficar internada. Um mês inteiro não foi pior do que uma crise de amidalite, pra você ter uma ideia, tá? Então, assim, vai que vai dar certo, tá? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.